Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Bom, o que nós vamos fazer nessa videoaula? Nós vamos corrigir as atividades que eu passei nas aulas anteriores. Então, pegue seu livro, sua apostila, módulo 2, e vai abrir o livro lá na página 622. Aqui, ó, tem esse texto rosa aqui, abre aí, ok? Então, vamos corrigir. 1. Por que o autor relacionou as revoluções de 1848 e 1849 para falar de uma temática atual do fim do século XX? Resposta. Deve ser percebido que o momento de crise, abre parênteses, apesar de cada crise especificar características do seu contexto histórico, fecha parêntese, proporcionam uma visão de mundo, de grupos que orientam suas ações sociais e políticas arraigadas à materialidade socioeconômica de que fazem parte. Ponto. Apesar de afastados temporalmente, vírgula, ambos os fatos derivam de crise e possuem em comum a presença de uma ideologia nacionalista. 2. O conceito de nação está relacionado à existência de laços de identidade entre membros de certa região. No contexto das recentes migrações, milhares de refugiados buscam abrigo na Europa. Imaginemos que esses refugiados terão de construir laços de identidade nessas áreas ocupadas, processo que se estende por algumas gerações. Como você avalia a possibilidade de conflitos? Relacionando com o extrato de texto sobre autonomia cultural, existe a possibilidade de apropriação do conceito de nacionalidade por alguma ideologia? E para que fins? Vamos à resposta. Há uma certa tensão na sociedade que recebe imigrantes, vírgula, pois a adaptabilidade econômica dos países para absorver economicamente o volume de mão de obra disponível e amparar as necessidades de bem-estar social, vírgula, como saúde, vírgula, segurança, vírgula, obras públicas derivadas do aumento populacional ou de novas áreas ocupadas, vírgula, geralmente, vírgula, é custeada com alguns ajustes socioeconômicos, vírgula, os quais podem alterar a estabilidade de grupos, vírgula, que podem reagir com repúdio aos imigrantes. Ponto final. Ponto final não, ponto. Ademais, vírgula, a questão cultural, a que implica maior peso nesta tensão, ponto, os vínculos entre população local e população recém-chegada serão estabelecidos a partir do compartilhamento de uma cultura comum, vírgula, que para ser comum precisa de tempo e de inúmeras relações. Ponto. Como o próprio enxerto de texto explica, vírgula, ideologias podem se apropriar deste cenário de tensão, vírgula, a fim de catalisar outras reivindicações que estão de pano de fundo. Ponto. Por isso, a possibilidade de conflitos existe. Ponto final. Essa resposta é muito grande, às vezes não dá para vocês responderem aqui, ó, nessas linhas, pode copiar para cá, tá? Não tem problema.
Continuando, dando continuidade à nossa correção, vai virando as páginas até chegar na página 628. Tem essa imagem. Ok? Vamos lá. Leia o texto e responda as questões propostas. 1. Faça uma relação entre a face de Shakespeare e o conteúdo que estudamos sobre a restauração monárquica. Resposta. Ao ato de sucumbir do monarca, podemos, fazer uma alusão ao movimento iniciado com a Revolução Francesa de 1789. Ponto. O ato de arrastar consigo tudo o que lhe rodeia pode ser associado ao enfraquecimento de valores que sustentavam a monarquia, o que gradativamente feneceram, sem serem reavivados suficientemente, como o período da restauração nos demonstra. Ponto final. 2. Os países da restauração assinaram acordos a fim de evitar que seus monarcas sucumbissem. Quais foram e quais propunham? Resposta. A primeira reunião dos países foi o Congresso de Viena. Ponto. Decide-se por reconstruir a Europa e assegurar um longo período de paz ao continente. Ponto. Depois, no Tratado de Paris e no Pacto da Santa Aliança, reafirma-se a necessidade de combater revoltas liberais, quando surgisse, e interferiu na política colonial dos países ibéricos, pressionando a recolonização, medidas que intencionavam conter a queda dos valores que sustentavam as monarquias absolutistas. Ponto final. Página 629 são exercícios resolvidos, então não preciso estar corrigindo com vocês. Vamos para a página 630, praticando. 1. A respeito da Revolução de 1840 na Europa, é correto afirmar letra C de carro. Anotações, justificando a sua resposta. Vamos lá? Resposta. As revoluções que eclodiram na Europa em 1848 foram caracterizadas pelo embate entre liberais, nacionalistas e socialistas. Ponto final. 2. As revoluções liberais burguesas inspiraram-se em ideias de intelectuais iluministas, que muito valorizam a razão, procurando explicações racionais para todas as coisas. Dentre essas ideias, as que mais estavam diretamente relacionadas àqueles movimentos revolucionários eram letra C, 2 e 5. Anotações. Resposta. Os ideais iluministas que inspiraram as revoluções burguesas foram a concepção de que o Estado é formado por membros da sociedade, com poder de impor limites à descentralização do poder, a divisão em 3 poderes, 2 pontos, executivo, legislativo e judiciário. Ponto final. 3. O movimento revolucionário de 1848, que abalou, mas não destruiu a ordem social vigente na Europa, pode ser caracterizado como um conflito no qual, letra A. Anotações. Resposta. As revoluções de 1848, de caráter romântico e nacionalista, aspiravam questões de igualdade social. Ponto. Derrotadas no plano político, provocaram uma modificação das elites, que controlavam o poder político. Ponto final.
4. A história política da Europa durante o século XIX foi marcada por uma sucessão de ondas revolucionárias, caracterizadas especificamente numa das opções a seguir, assinale. Letra D de dado. Anotações. Resposta. O Congresso de Viena foi um encontro das grandes potências europeias, para averiguar e garantir a legitimidade dos governos após as investidas napoleônicas. Ponto final. 5. As revoluções de 1848 na Europa. Letra B. Anotações. As revoluções de 1848 foram o resultado das 3 ideologias que dominaram o cenário europeu do século XIX, nacionalismo, socialismo e liberalismo, ponto final. 6. Nas origens das revoluções democráticas burguesas do século XVIII e XIX, encontram-se condições que envolvem o conflito entre o que se poderia denominar de forças de transformação e as chamadas forças de conservação, isto é, letra C. Anotações, vamos para a resposta. O cenário europeu do século XVIII e XIX foi praticamente um contraste entre as reivindicações burguesas dos capitalistas, que encabeçavam um novo modelo econômico-social, e o clero e a aristocracia, setores que receberam privilégios ao longo do período feudal e que pretendiam mantê-los. Ponto final. Desenvolvendo habilidades complementares, vocês vão acessar esse QR Code aqui na página 632, tem esse QR Code aqui, ó, e aí você acessa o gabarito dessas perguntas aqui, né, e compara com as respostas de vocês. Revolução Industrial, vamos lá, página 633, vamos corrigir. Ainda tem Revolução Industrial para a gente corrigir ainda. 1. Quais situações você pode relatar como abusos do empregador em relação aos trabalhadores nas fábricas no contexto dessa época da Primeira Guerra Mundial? Exploração do trabalho infantil, péssimas condições de trabalho, jornadas de trabalhos extenuantes, despreocupação com a segurança no trabalho, salários baixos. Ponto. 2. O relato traz a realidade de uma família de trabalhadores que viveram provavelmente na primeira metade do século XIX. As condições de trabalho, inclusive de crianças em família, eram precárias e exaustivas. Atualmente no Brasil, há condições de trabalho degradantes? Em relação ao trabalho infantil, ele ainda existe? Em quais condições? Resposta. Sim, atualmente no Brasil há condições de trabalhos degradantes. Ponto. Em relação ao trabalho infantil, ele ainda existe e as crianças trabalham em péssimas condições. Ponto final. Aí você vai continuar passando a folha, certo? Vai passando para frente, página 640. 640 são exercícios resolvidos, então não vou corrigir com vocês. Vamos para o praticando. 1. Assinar a alternativa que corresponde à primeira revolução industrial ocorrida na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Letra D. Anotações. Resposta. Com a industrialização, ocorreu um impacto social, o trabalhador tirava sua sobrevivência da venda de sua força de trabalho. Ponto final. 2. O texto publicado originalmente em 1776 destaca 3 características da organização do trabalho no contexto da Revolução Industrial. Resposta.
Letra E. Anotações. Resposta. A leitura atenta do texto, associada ao conhecimento das principais características da Revolução Industrial, permite a resolução da questão. Ponto. Ao longo do texto, é possível identificar intenções e menções à especialização do trabalhador, vírgula, a divisão das tarefas e a maquinização da produção. Ponto final. 4. Essas críticas de Marx ao sistema... 3, né? Nós estamos na 3. Essas críticas de Marx ao sistema industrial nos revelam algumas das transformações por que passava a economia capitalista na metade do século XIX. Sobre essas transformações, é correto afirmar que... Letra B. Anotações. Resposta. O sistema fabril implicou na desvalorização dos trabalhadores, vírgula, no aumento de sua carga de trabalho e na redução de seus salários. Ponto. Essas modificações, vírgula, no entanto, não foram impostas pelos sindicatos. Ponto. E, vírgula, apesar de desqualificados, vírgula, os trabalhadores continuaram a ser essenciais ao processo produtivo. Ponto final. 4. A respeito dessas informações, é correto afirmar que, letra C. Anotações. Resposta. É importante ressaltar que o uso de novas tecnologias de produção permitiu, por um lado, vírgula, aumentar a produtividade, vírgula, mas, por outro lado, vírgula, desarticularam formas tradicionais de produzir, permitindo maior concentração de renda para os industriais. Ponto final. 5. Dessa exposição conclui-se porque a razão da Inglaterra adotou decididamente, vírgula, a partir de 1840, ou letra E. Anotações. Resposta. O relacionamento livre entre as nações significava comercializar com as ex-colônias de Portugal e Espanha, expor seus produtos à lei da oferta e da procura. Ponto. Naturalmente, vírgula, tal postura não impediu que a Inglaterra acumulasse territórios na forma de colônias, vírgula, vice-reinos e protetorados. Ponto final. 6. Página 642. Vamos lá? Vamos ficar acabando a última. Considerando o trecho e as discussões sobre a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo, assinale com verdadeiro ou falso. Gabarito. V, F, F, B, V. Então, qual é o gabarito? Repetindo. V, F, F, B, V. Não precisa justificar essas anotações porque é um sistema de verdadeiro ou falso. Desenvolvendo habilidades e complementares, vocês já sabem, acesse o QR Code que está aqui na página 646, no site Questões, que vocês vão conseguir obter as respostas e comparar com as de vocês. No mais, terminamos a correção dessas atividades. Espero que aí esteja tudo bem. Você lá no comentário do vídeo, você vai colocar o seu nome para constar como chamada. Também dê um like lá para constar como chamada. Qualquer dúvida me procure no grupo do WhatsApp e tenha uma boa semana.